A Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Voz do Brasil. Brasil e França firmam parcerias nos setores aeronáutico e de pesquisa agrícola. Depois de 9 meses, o emprego na indústria tem a primeira taxa positiva em julho. Lançado hoje o programa Fim da Linha para combate aos crimes que ultrapassam as fronteiras do país. Terça-feira, 8 de setembro de 2009. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. Os presidentes Lula e Nicolas Sarkozy, depois de participarem juntos das comemorações de 7 de setembro, decidiram fazer do Brasil e da França parceiros estratégicos no setor aeronáutico. Nesta segunda-feira, o presidente Lula anunciou negociações com a França para a compra de aviões de combate, helicópteros e submarinos. Aline Bastos acompanhou e tem os detalhes. Brasil e França estão interessados em fazer comércio juntos. A França quer comprar 10 aeronaves de transporte militar modelo KC-390, que serão produzidas pela Embraer. O Brasil, por sua vez, anunciou o início das negociações para a compra de 36 caças franceses de combate, modelo Rafale. Jatos que concorrem com aviões da Suécia e dos Estados Unidos. A escolha do governo brasileiro se dá pelo fato da França ter acenado em transferir tecnologia aeronáutica ao Brasil, como explica o chanceler brasileiro Celso Amorim. É uma aliança estratégica que se compõe não apenas de um único pilar, mas de vários pilares. Não há um contrato hoje assinado para o Rafale. O que há é uma decisão de negociar a compra dos Rafale, que não será uma mera compra, porque haverá construção no Brasil, isso é um elemento muito importante, haverá possibilidade de venda pelo Brasil desses aviões na América Latina, é um outro elemento importante, e claro que, digamos, a compra dos aviões da Embraer também é um elemento importante, mas não se poderia dizer que é um único. Eu acho que o aspecto central da oferta francesa comparada com outras é a efetiva transferência de tecnologia. O presidente Lula deixou claro que a França é um parceiro confiável e que esse investimento é para a proteção da Amazônia e do petróleo da camada pré-sal. Vamos produzir conjuntamente equipamentos que reforçarão a capacidade tecnológica do Brasil para proteger e valorizar suas riquezas naturais. Esse é um componente fundamental da estratégia de defesa que o meu governo aprovou. Queremos criar consórcios regionais na área da indústria de defesa, gerando sinergias com nossos vizinhos. Queremos fortalecer nossas estratégias de dissuasão para preservar o continente como zona de paz. O Brasil aposta num projeto regional de defesa voltado para a construção da confiança, da integração e do desenvolvimento. Isso é o que França e Brasil estão fazendo em sua fronteira. E não só aeronaves. Uma frota de helicópteros de transporte, 4 submarinos convencionais e a construção de um submarino com propulsão nuclear também fazem parte do negócio. De Brasília, Aline Bastos. A França também assinou hoje acordo de cooperação com o Brasil em pesquisa agrícola para o período de 2009 a 2015. São 20 projetos voltados para o melhoramento de espécies vegetais, recursos naturais da Amazônia e desenvolvimento sustentável da agricultura. E a Metrópole do Futuro, evento que acontece aqui em Brasília até quarta-feira, traz grandes nomes da arquitetura e do urbanismo para participar do Ano da França no Brasil. O simpósio, gratuito e aberto a todos os interessados, é realizado em conjunto pelos Ministérios da Cultura do Brasil e da Cultura e da Comunicação da França.
tem o apoio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, da Universidade de Brasília, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Ministério das Cidades. Ninguém sabe a receita, mas é isso que querem os arquitetos do Brasil e da França: criar técnicas para a construção de grandes cidades no futuro, como explica o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha. Teremos que construir novas cidades. Elas não podem ter o caráter da fundação colonial, devem nascer já atuais para a vida contemporânea. O Simpósio Internacional sobre Cidade Sustentável faz parte do Ano da França no Brasil, a exemplo do que aconteceu em 2005, quando parte do Brasil foi levada ao país europeu para acompanhar eventos de toda a natureza que tomaram conta do território francês. O encontro, que teve a participação dos ministros da cultura dos dois países, reúne cerca de 150 arquitetos. Para o ministro Juca Ferreira, não é possível firmar acordos pensando somente na área econômica, deixando a cultura de lado. Não é possível você pensar relações entre povos e países apenas no campo geopolítico e no campo econômico. A cultura é fundamental para estabelecer um padrão e esse contato já existe. Como eu disse, os franceses reconhecem a grandeza da cultura brasileira, têm uma admiração imensa pela música brasileira, por toda essa vitalidade que a cultura brasileira tem. E o Brasil também reconhece a grandeza cultural francesa, então temos tudo para uma relação estável, permanente, duradoura e feliz. O simpósio acontece aqui em Brasília até quarta-feira, dia 9. De Brasília, Ricardo Araújo. Voz do Brasil! O emprego na indústria registrou em julho a primeira taxa positiva em 9 meses, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O número de vagas cresceu 0,4% em relação a junho. Já em relação ao mesmo mês do ano passado, a queda chega a 7%. Os resultados positivos mais fortes foram verificados nos segmentos de papel e gráfica, refino de petróleo e produção de álcool e minerais não metálicos. Os resultados negativos vieram de vestuário, meios de transporte, máquinas e equipamentos, calçados e artigos de couro. Lançado hoje pela Polícia Federal um projeto de combate aos crimes transnacionais, como os de tráfico de drogas e turismo sexual. Chamado de Fim da Linha, o projeto vai contar com um sistema integrado de informações sigilosas entre os países. O projeto tem o apoio da Interpol, que é a Polícia Internacional encarregada de crimes que não se restringem às fronteiras de um só país. A Interpol, Kátia, tem 187 países filiados e, como não pode se sobrepor aos sistemas legais de cada país, nem possuir um quadro próprio de policiais ao redor do mundo, aqui no Brasil, por exemplo, seu efetivo é composto de funcionários da própria Polícia Federal. Entre as ações previstas estão a elaboração do mapa das organizações criminosas internacionais no Brasil, a lista vermelha de criminosos sexuais, que estará disponível em todos os computadores dos servidores que trabalham na imigração, o treinamento de agentes para a investigação de fugitivos e a modernização dos sistemas de informação, com programas de identificação de pedófilos e de acesso a passaportes roubados. Tecnologia que sai do papel com a implementação do sistema I-24/7, que é uma rede privada de internet em todas as unidades da Polícia Federal nos aeroportos, portos e postos de fronteira, como explica o chefe da Interpol no Brasil, Jorge Pontes. Hoje, no mundo globalizado, é importante a comunicação rápida, online, com os países do canal Interpol, que são apenas 187 países. A partir do momento em que a Polícia Federal tem uma janela de conexão com 187 países online de forma segura, quando um Portinari é furtado de um museu de São Paulo ou do Rio de Janeiro, em 4 horas a imagem desse Portinari pode estar sendo veiculada para as alfândegas, aduanas e serviços de imigração desses 187 países, com características da obra, tipo de tinta utilizada, tipo de tela, enfim. Isso é muito importante para a persecução penal, para a atuação global de um aparelho policial federal brasileiro. Para o ministro da Justiça, Tarso Genro, o programa vai ajudar a reverter a imagem que o Brasil tem lá fora de paraíso da impunidade e do turismo sexual. Esse projeto Fim da Linha, ele é um projeto que vai dificultar enormemente todas aquelas pessoas que procuram o nosso país de má fé, seja para tráfico de pessoas, seja para usufruir da prostituição, seja para abusar sexualmente das nossas crianças. É um projeto cidadão
e tem um reflexo internacional e sem a menor sombra de dúvida, a vida será muito difícil para pessoas que vão procurar o Brasil em função da sua visão deformada do nosso país. Além do ministro Tarso Genro e de profissionais de segurança pública do Brasil e de outros países, também participou do lançamento do Fim da Linha no Ministério da Justiça o cartunista Ziraldo, autor da arte da campanha. Banners e cartazes do programa em 5 idiomas, português, inglês, espanhol, francês e alemão, serão espalhados nos portos e aeroportos brasileiros. De Brasília, Carla Vatier. E a Polícia Rodoviária Federal encerrou hoje a Operação Independência. Foram registrados 2.329 acidentes. Ao todo, 1.500 pessoas ficaram feridas e 97 pessoas morreram. Segundo a polícia, durante o feriado prolongado, 436 motoristas foram flagrados por embriaguez. 229 foram presos. Somente no domingo, 150 motoristas foram autuados por beber e dirigir. Mais de 10 mil motoristas passaram pelo teste do bafômetro. Segundo Alexandre Castilho, da Polícia Rodoviária Federal, a imprudência continua sendo a maior causa de acidentes. Um balanço que não deixa de mostrar que existe ainda uma preocupação muito grande e é necessária que essa preocupação persista em relação à imprudência dos motoristas em todo o país. Nos 4 dias de operação, a operação foi iniciada na última sexta-feira e acabou à meia-noite de ontem, dia da independência, foram registrados aproximadamente 2.400 acidentes em todo o país, com 1.500 feridos e 97 mortes. Não foram divulgados comparativos com o ano passado, porque em 2008 não foi realizada a Operação Independência. Já em 2007 foram registrados 37 acidentes, com 33 feridos e 2 mortes. Na ocasião, 1.284 condutores foram autuados, 45 veículos foram retidos, 22 carteiras de motoristas foram recolhidas e foram prestados 58 atendimentos aos usuários. 7h12. Em seu programa semanal Café com o Presidente Lula afirmou que o programa Próximo Passo, que qualifica profissionalmente beneficiários do Bolsa Família, representa uma libertação. É um programa excepcional. Este ano nós deveremos formar 170 mil pessoas que se inscreveram. É um número extraordinário e acho que isso é aquela história que todo mundo discutia quando nós criamos o Bolsa Família. Na verdade, o próximo passo é a pessoa que aprendeu uma profissão, a pessoa, portanto, não precisa mais do Bolsa Família, a pessoa arruma um emprego e deixa o Bolsa Família para uma pessoa mais necessitada. Eu diria que é um programa de libertação da mulher, libertação do homem, e eu diria que é uma conquista da sociedade brasileira ver os seus filhos aprendendo uma profissão e entrarem no mercado de trabalho. O presidente Lula aproveitou para pedir que empresários e prefeitos de cidades onde há obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, contratem os beneficiários do Bolsa Família que já foram qualificados. Voz do Brasil. Na reunião de coordenação política hoje, o principal assunto foi a reunião do G20, o grupo das maiores economias do mundo, que ocorre daqui a 2 semanas em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, adiantou o que o Brasil, Rússia, Índia e China vão levar ao encontro. Paulo Lassalva. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, não é porque a economia mundial mostra sinais de recuperação que os países devem voltar a práticas especulativas ou deixar de conceder incentivos fiscais à atividade produtiva. Mantega também defendeu uma maior regulamentação dos mercados financeiros, mesmo afirmando que o G20, grupo das maiores economias do mundo, é a favor desse maior controle. Mantega revelou que no encontro do grupo neste mês, nos Estados Unidos, a ideia vai ser reforçada pelo governo brasileiro. Que nós achamos que, embora a economia mundial esteja melhorando, ainda a melhora é gradual. Nós não podemos dizer que os Estados Unidos saíram da crise, nem que a União Europeia saiu da crise. Estão saindo devagarinho, estão melhorando. Portanto, não é hora dos governos diminuírem o estímulo fiscal, ou subir juros, ou, diminuir gasto público. Eles têm que continuar fazendo as políticas que já estão fazendo. O ministro Guido Mantega disse ainda que na reunião do G20, os BRICS, grupo de países em desenvolvimento formado por Brasil, Rússia, Índia e China,
vão defender uma maior porcentagem de votos para economias emergentes no Fundo Monetário Internacional, o FMI. Hoje, a proporção de votos no Fundo Monetário é 60% para os países avançados, ditos avançados. Tem muito país europeu que no passado ele era importante economicamente, não é mais, e 40% para os países em desenvolvimento. Nós queremos passar 7% pelo menos dos países avançados para os países em desenvolvimento. Mesmo assim, nós ainda não chegamos nos 50%, mas sempre é possível haver algum país avançado que possa votar junto com os emergentes, de modo que nós ficaremos mais próximos de uma maioria de votos. Pelo menos você equilibra mais as forças. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou também que o G20 vai aportar 580 bilhões de dólares no Fundo Monetário Internacional para fortalecer o FMI em momentos de crise econômica. Desse valor, o Brasil será responsável por 10 bilhões de dólares. O acordo entre o Brasil e o FMI será firmado neste mês nos Estados Unidos, na terceira reunião do G20 para discutir a economia mundial. De Brasília, Paulo La Salve. Os agricultores brasileiros produziram mais de 134 milhões de toneladas de grãos na safra 2008-2009. Esse resultado é o segundo melhor já registrado no país, perdendo apenas para a safra anterior, quando foram colhidas 144 milhões de toneladas. O levantamento que fecha os números do ciclo de agosto de 2008 a julho deste ano foi divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. As duas culturas mais volumosas, soja e milho, foram prejudicadas com a seca ocorrida no centro-sul do país, que afetou principalmente a produtividade nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul. Mas, segundo a Conab, apesar de prejudicar a produção de soja e milho, a estiagem acabou beneficiando o cultivo de arroz no Rio Grande do Sul, que teve produtividade recorde. A pesquisa sobre a produção da safra 2008-2009 foi feita por técnicos da Conab, que ouviram agricultores agrônomos, técnicos de cooperativas, secretarias de agricultura, agentes financeiros e órgãos de assistência técnica e extensão rural das principais regiões produtoras do país. A tecnologia a serviço da educação. O projeto Computador Portátil para Professores chega às primeiras cidades brasileiras. A compra dos notebooks terá um preço máximo de R$ 1.400, com frete incluso, e pode ser feita nas agências dos Correios, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Ricardo Araújo explica. Professores dos ensinos básico ao superior, público ou particular, dos 64 municípios brasileiros, que apresentaram o melhor índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB, já podem adquirir seu notebook, o computador portátil. A meta do programa do governo federal é beneficiar os cerca de 3,5 milhões de professores do país. Janildes Marques, professora em Formosa, no interior de Goiás, é uma das beneficiadas. Ela não vê a hora de colocar em prática os novos métodos de ensino em sala de aula, com tecnologia de ponta. Vai ser uma diferença muito importante, significativa, porque à medida que a gente tenha essa tecnologia em mãos, que a gente possa pesquisar as atividades, o conteúdo que a gente vai ser trabalhado em sala de aula, um conteúdo bem atualizado, ele vai ser muito importante para a nossa capacitação e, consequentemente, em sala de aula, para a utilização com os alunos. Para Ivone Magalhães, secretária de Educação de Formosa, será uma revolução no aprendizado, porque vai permitir o acesso a tudo aquilo que o governo propõe para melhorar a educação no Brasil. Imagino o que é todo o conteúdo de uma sala de aula se tornando acessível aos seus toques dos dedos, das mãos, da sua compreensão de responsabilidade usando as máquinas disponíveis. Os computadores, além de saírem mais baratos, podem ser pagos em até 36 parcelas, como explica o diretor de Infraestrutura de Tecnologia Educacional do MEC, José Guilherme Ribeiro. O governo trabalhou para tirar o intermediário da aquisição do computador. Com isso, o professor compra diretamente do fabricante que adere ao programa, coloca os seus produtos à disposição no site do Correio, disponibiliza através disso para o professor escolher onde há uma competição entre os fornecedores e automaticamente uma redução do preço. Para financiar o computador, o professor deverá procurar as agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou do Banco Postal dos Correios,
para aprovação do crédito. Na hora da compra é preciso apresentar contra-cheque ou uma declaração da escola em que trabalha. Cada professor só pode comprar um computador pelo programa. E para quem não sabe usar a nova tecnologia, uma parceria entre o governo federal, estados e municípios garante cursos de capacitação, como adianta Guilherme Ribeiro, do MEC. O MEC trabalha em parceria com estados e municípios. Ele criou uma entidade chamada Núcleo de Tecnologia Educacional, tanto nos estados quanto no município, que é um centro de suporte e capacitação a professores. Isso está vinculado a um programa chamado Proinfo Integrado do Ministério da Educação, que faz a capacitação do professor na ponta para o uso das novas tecnologias. Outras informações em www.computadorparaprofessorestudojunto.gov.br. De Brasília, Ricardo Araújo. Voz do Brasil. A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional liberou hoje 1.000 cestas de alimentos para a população do município catarinense de Guaraciaba, atingido por fortes chuvas. Segundo informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Guaraciaba, que fica no extremo oeste catarinense, foi o mais atingido. Já somam 4 vítimas fatais e pelo menos 64 pessoas feridas. Destas, mais de 40 estão hospitalizadas e 70% das residências no município foram danificadas. Na manhã desta terça-feira, os técnicos da Defesa Civil Estadual contabilizavam pelo menos 10 municípios com danos provocados pelas chuvas. São eles Caçadora, Belardo Luz, São Domingos, Campina da Alegria, Vargem Bonita, Ipuaçu, Coronel Martins, Monte Castelo Penha, na Foz do Rio Itajaí-Açu e Blumenau, no Vale do Itajaí. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2009. Mais de 380 mil contribuintes terão direito à restituição, inclusive os que estavam na malha fina no ano passado. Desse total, 15 mil têm pelo menos 65 anos e têm prioridade no recebimento por causa do Estatuto do Idoso. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número 146. O dinheiro estará disponível para saque na rede bancária no próximo dia 15. A informação sobre a frequência dos estudantes beneficiários do programa Bolsa Família chegou ao índice recorde de 98,72% nos meses de junho e julho. A verificação foi concluída na última semana e os dados divulgados hoje pelo Ministério da Educação. O total de estudantes entre 6 e 17 anos com situação escolar correta se aproxima dos 15 milhões. Os dados revelam que caiu para apenas 2 o número de municípios que deixaram de efetuar o registro da frequência. Além disso, somente 1,28% dos estudantes não tiveram assiduidade escolar informada. A matrícula e a manutenção dos filhos na escola são compromissos assumidos pelas famílias que participam do programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A cada mês, os estudantes de 6 a 15 anos devem ter frequência mínima comprovada de 85% das aulas. Para os adolescentes de 16 a 17 anos, a presença deve ser de 75%. Honduras suspendeu a isenção de vistos para brasileiros em resposta à medida do governo brasileiro de suspender temporariamente os acordos de isenção de vistos mantidos com o país centro-americano. Um comunicado emitido no domingo pela Chancelaria de Honduras informa que a medida está de acordo com o princípio da reciprocidade e, por meio desse mecanismo, o governo interino resolveu exigir vistos em passaportes diplomáticos, de serviço ou comuns, assim como fez o Brasil. Na última quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nota informando que suspendeu temporariamente a isenção de vistos diplomáticos, oficiais ou de serviço e comuns com Honduras. Agora, todo portador de passaporte hondurenho precisará de visto para entrar no Brasil. Segundo o Itamaraty, a decisão não afeta a situação dos portadores de passaportes hondurenhos que já estão no Brasil em situação regular. A decisão brasileira tem como base as resoluções da OEA e da ONU com a meta de promover a imediata restituição do presidente José Manuel Zelaya ao cargo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Brasil e França firmam parcerias no setor aeronáutico e de pesquisa agrícola. Depois de 9 meses, o emprego na indústria tem a primeira taxa positiva em julho. Lançado hoje o programa Fim da Linha para combate aos crimes que ultrapassam as fronteiras do país. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Este programa e as edições anteriores estão na internet em www.ebcserviços.ebc.com.br no link Voz do Brasil MP3. Voltamos amanhã. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã. Voz do Brasil. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Supremo julga amanhã pedido de extradição de Cesare Battisti. Criança atacada por cachorro no Distrito Federal receberá R$30 mil de indenização. Robson Rodovalho pede declaração de justa causa para deixar o Partido Democratas. Boa noite. Está marcada para as 9 horas de amanhã a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o pedido de extradição do italiano Cesare Battisti. Será julgado também o mandado de segurança do governo italiano e um recurso de extradição, este apresentado pela defesa do italiano. Na extradição, os ministros vão decidir se Battisti deverá cumprir pena na Itália, onde foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos ocorridos entre 1977 e 1979, ou se será mantido o status de refugiado, concedido a ele pelo ministro da Justiça Tarso Genro em janeiro deste ano. Já no mandado de segurança, o plenário irá julgar em definitivo a decisão liminar negada pelo ministro César Peluso ao governo da Itália em fevereiro de 2009. O processo questionava exatamente a decisão do ministro da Justiça de conceder refúgio a Battisti. A sessão plenária do Supremo será transmitida ao vivo pela Rádio Justiça e pela TV Justiça. Deputado Robson Rodovalho pede ao TSE a declaração de justa causa para deixar o Democratas. Os detalhes com Sérgio Oliveira. O deputado federal Robson Rodovalho pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que declare justa causa para sua desfiliação do Democratas, partido pelo qual foi eleito em 2006 no Distrito Federal. Rodovalho argumenta que compõe o grupo de fundadores do Partido Socialista da República, legenda em processo de organização, e que por isso poderia sair do Democrata sem perder o cargo eletivo. Na petição, o deputado alega que, apesar de ainda não ter registro no TSE, o PSR já está registrado no cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Brasília e em pleno processo de organização para a aquisição da capacidade eleitoral, o que lhe confere a aquisição da personalidade jurídica. De acordo com o Rodovalho, esse fato possibilitaria ao parlamentar deixar o Democrata sem desrespeitar a chamada fidelidade partidária. O relator é o ministro Marcelo Ribeiro. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em Sorocaba, pediu por meio de ação civil pública a interdição da cadeia feminina de Votorantim e a remoção de todas as presas. De acordo com a Defensoria, não há condições adequadas de higiene no edifício. O local tem capacidade para 48 detentas, mas abriga 147 em 8 celas. O defensor Alexandre Orsi Neto detalha a situação. Não é fornecido material de higiene pessoal, não é fornecido educação, não é fornecido trabalho, não é fornecido tratamento odontológico, não é fornecido às mulheres grávidas atendimento pré-natal, às mulheres que têm seus filhos recém-nascidos, por norma constitucional, teriam direito a permanecer com eles durante o período de amamentação. Não tem um local adequado para que elas permaneçam, porque, óbvio, não há berçário na unidade prisional. Não existe enfermaria e há mulheres com doenças infecto-contagiosas que podem disseminar uma epidemia naquele local. Enfim, na verdade, a gente constatou uma visão de calabouços medievais mesmo naquela unidade prisional. A ação foi distribuída para a 2ª Vara Judicial da comarca de Votorantim. O dono do Rottweiler, que atacou uma criança no Distrito Federal, terá que pagar R$30 mil de indenização à família, que pedia 50 mil. A terceira turma do STJ negou o recurso do Ministério Público do DF, Larissa Medeiros.
O ministro relator, Sidney Benetti, considerou que as circunstâncias em que o acidente ocorreu, apesar de deixar danos estéticos graves na criança, atenuaram a responsabilidade do dono do cão, que estava viajando com a família. De acordo com o processo, o cão fugiu do canil e atacou a criança quando ela havia ido na companhia dos pais visitar o tio que era caseiro do dono do Rottweiler. A justiça concluiu que a casa e o cachorro estavam sob o cuidado do caseiro, tio da vítima, mas condenou o dono do cão a pagar todos os gastos com tratamentos médicos para reduzir os danos físicos, psicológicos e estéticos causados à criança. Preso em flagrante no dia 27 de setembro de 2004, um homem poderá responder a processo em liberdade. Ele é acusado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa. A decisão se deu por unanimidade na análise do habeas corpus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O relator ministro Marco Aurélio Mello informou que o acusado está preso há 5 anos sem que haja uma sentença, isto é, um pronunciamento de primeira instância. As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui. Até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.